Se você tem a Bíblia, levante, por favor. Em nome de Jesus, fala, Deus, através da tua palavra. É ela que nos lava, que nos orienta, que nos dá fé, que nos ensina. Tua palavra é mais importante do que a palavra de qualquer pessoa para nós. Ajuda-nos a entendê-la. Usa a minha boca. Faça com que haja salvação, fortalecimento na fé desse povo. Que em nome de Jesus, meu Pai, a tua palavra não volte vazia, mas que ela traga, meu Deus, o que essa pessoa precisa ouvir, para a glória do teu nome. E quem crê, diga amém. Graças a Deus. Olha para mim, por favor. Eu vou te dar hoje 3 conselhos. E vou abordar um assunto aqui que eu queria que você prestasse bastante atenção. Bastante mesmo, porque custou a vida do Filho de Deus. Quem tem filhos aqui, levante a mão. Faz assim com a mão. Que valor você daria para algo que custasse a vida do seu filho? Eu creio que você daria muito valor. Seu filho é seu filho. Pode ser mal criado, pode dar uma dor de cabeça, pode aprontar, mas é seu filho. Seu filho é seu filho. Agora, vamos entender. Vamos começar aqui em 1 Pedro 1,18. O que diz aí? Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Olha para mim, por favor. No mundo que nós vivemos, o ouro, a prata, tem muito valor. Tem um valor tão grande que as pessoas matam e as pessoas morrem pelo ouro, pela prata, pelo dinheiro, pelas coisas materiais. Você vê o ser humano fazendo coisas absurdas. Eu vi um vídeo hoje de um rapaz que foi aqui na 25 fazer compras. Ele estava com alguns celulares e vieram assaltar ele. Foram tomar a sacola dele. Ele segurou, resistiu. Na hora a pessoa deu um tiro no pescoço e ele caiu. Como se a vida não valesse nada. E as pessoas continuavam a vida delas, ninguém ajudou. Um rapaz vem com a moto assim, ele para, dá uma olhada e vai embora. Como se isso estivesse se tornando uma coisa normal. Matou, morreu. Não sei se ele morreu, se ele escapou dessa, não sei. Não conheço ele. Mas foi uma coisa tão rápida. Veja que a vida não está valendo nada. Imagine a mãe, a esposa, os filhos. Eu não sei se ele tem filhos. Cadê meu pai? Cadê meu marido? Ele foi comprar umas coisas na 25 e mataram ele. Mas mataram. Quiseram assaltar, ele resistiu. Eu quero que você compreenda o que eu estou te falando. O ouro e a prata é muito importante para o ser humano, mas Deus deveria ser muito mais importante. Nós fomos resgatados não por ouro e prata, mas pelo sangue do Senhor Jesus. Foi o Filho de Deus que foi sacrificado na cruz
para nos salvar. Custou a vida do filho dele. Por isso que ele trata dessa maneira tão especial quem aceita o sacrifício do filho. E por isso que a punição é tão forte para quem rejeita. Se você lê João 3, versículo 17. O 16 eu acredito que é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora, olha o 17. Porque Deus enviou quem? O seu Filho ao mundo. Não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Eu queria fazer algumas perguntas para você poder avaliar a sua condição espiritual. A primeira pergunta: você já fez muitos pedidos a Deus? Sim ou não? Eu já fiz muitos. Você fez algum pedido para Deus hoje? A semana que passou, você fez pedidos a Deus? Você já fez vários pedidos a Ele? Eu também. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu pedi para Ele um livramento, uma direção, força, ajuda, socorro. Quantas vezes eu pedi para Ele um milagre. Ele já me abençoou tanto. Mas eu faço uma pergunta para você: o que Ele tem te pedido, você tem feito? Quem é que pede mais? Você pede a Deus ou Deus pede a você? Eu tenho certeza que eu peço mais a Ele do que Ele me pede. Tenho certeza. Mas a pergunta é: o que Ele tem te pedido, você tem feito? Porque Ele tem pedido para você crer no Filho dEle, para você se arrepender dos seus pecados, para você entregar a sua vida a Ele e ser a própria bênção. Não é ter uma bênção. Tem gente que se apaixonou pelas bênçãos que Deus deu. Pessoas já me procuraram dizendo: bispo, que luta para eu não ir para a casa de praia que meus pais compraram. Jovem falando: bispo, meus pais eram uma bênção na igreja, meus pais buscavam Deus com tanta sede, meus pais eram um exemplo para mim, mas meus pais ganharam dinheiro, enriqueceram, e hoje ele não vem mais domingo na igreja. E quando eu falo: pai, eu vou ficar, eu não vou esse final de semana, eu quero ir na igreja, eu posso até ir dia de sexta com o senhor, mas sábado eu volto. O senhor precisa ver a briga que é, porque eles se apaixonaram pelas coisas que Deus te deu, Deus deu para eles, e agora isso é o primeiro na vida deles. Você tem que ver o pódio do seu coração, quem é primeiro, quem é segundo, quem é terceiro. Nenhum problema de você ir passear, nenhum problema de você ter as coisas, mas cuidado para as coisas não começarem a ter você, porque isso é perigoso. Isso é muito perigoso. Não se apaixone pelas bênçãos, se apaixone pelo abençoador, para que você seja a própria bênção. Porque se você é a própria bênção, você pode morrer, porque você está salvo. Jesus pode voltar, porque você sabe que você vai subir. Você quer ver uma prova para ver se você está bem ou mal espiritualmente? Você tem medo quando fala da morte? Você tem medo quando fala da volta de Jesus?
Porque se você já é uma pessoa de Deus, já se entregou 100% a Ele, já foi lavado pelo sangue de Jesus, então hoje você não tem mais medo, você tem esperança viva. O medo deu lugar a uma esperança. E quando fala da volta de Jesus, você diz assim: nem para ser agora. Quando fala da morte, você fala: para mim é lucro. Você encara a morte, a volta de Jesus com outros olhos, com alegria. É igual a pessoa que já se entregou 100% a Deus. A mesma altura que ela ama a Deus, ela odeia as coisas do diabo. Ela ama a Deus, mas ela odeia a mentira, ela odeia a prostituição, ela odeia a pornografia, ela odeia o palavrão, ela não gosta nem de ouvir, ela odeia as coisas do mundo, ela odeia as coisas do mal, ela odeia as coisas que Deus aceita, aliás, que Deus não aceita, na mesma altura que ela ama a Deus. Está dando para você entender? Antes, quando ela vivia na vã maneira de viver, ela falava palavrão, ela xingava, ela mentia, ela fazia besteira, mas hoje ela tem vergonha, e quando ela vê as pessoas fazendo certas coisas, incomoda ela. É diferente, porque ela foi transformada numa nova criatura. Ela não é mais a mesma pessoa, ela é uma outra pessoa. Eu não sei se você já foi transformado, mas se você já foi transformado, você ama Deus, você ama, você é apaixonado. Sabe como é que a Bíblia chama a igreja? De noiva. A noiva é o quê? Apaixonada. A noiva, ela se prepara para o casamento. Você não vê no dia do casamento a noiva descabelada, vê? É assim que ela chega, cabelo todo assanhado, parecendo uma bruxa, é assim? Não, ela se prepara. A noiva não vê a hora de casar, de estar com o noivo para sempre. A noiva, quando a pessoa se torna noiva de Jesus, a igreja espiritual, não é igreja física não, instituição não, que quem vai te salvar não é igreja universal, igreja A, B ou C não, é Jesus. Está dando para você entender? Mas quando você se torna a noiva, a sua maneira de viver muda radicalmente. Você passa a ter temor, as coisas desse mundo perdem um valor, você tem como se não tivesse, você, vive aqui como se não fosse daqui. Sua visão está na eternidade. A sua visão está na eternidade. Muda tudo. Você é noiva, você não vê a hora dele voltar. A sua alegria são as coisas de Deus. Isso é tão bacana. Pessoa apaixonada por Deus. Pessoa abre mão de qualquer coisa, mas não abre mão de Deus, da fé dela, da comunhão dela com Deus. Nós não fomos comprados por ouro nem prata, mas pelo sangue. Custou a vida de Jesus. Qual é a consideração que você tem com alguém que em 10 coisas que você precisou, ela não falhou com você nenhuma das 10? Que consideração você tem? Deveria ter muito grande. Sim ou não? E eu pergunto, quando é que Deus falhou com você? Nunca. E quantas vezes nós falhamos com Ele? Eu queria te dar 3 conselhos, mas você entendeu o que Deus fez por você? Mesmo? Deu quem? O filho dele. Envolve o filho. E quem tem filho pode entender melhor do que quem não tem. Custou a vida do filho.
Isso é muito profundo. Eu não sei se eu estou conseguindo te explicar isso, mas isso é muito forte. Custou a vida do Filho de Deus. Por isso que quando a pessoa o aceita, ela é salva. Mas quando a pessoa rejeita, ela já está condenada. Ele não veio para condenar o mundo, ele veio para salvar o mundo. E você sabe que o mundo está colapsando. Cada hora uma coisa, porque a Bíblia compara com o fim dos tempos com uma mulher que está grávida. Vão vindo as contrações cada vez em tempo menor, cada vez mais forte. As coisas que nós estamos vendo são fortíssimas, fortíssimas, fortíssimas. Eu já disse aqui, até a natureza está pregando. A gente não sabe mais se o inverno já acabou, se o inverno está, parece que o inverno está chegando. A coisa está estranha, está diferente. Está tudo falando para quem tem ouvidos espirituais. Espirituais. Então, não se apaixone pelo que Deus te dá, que Ele te abençoe muito. Nós temos correntes na igreja. Correntes. Segunda-feira nós vamos estar aqui. Pastor Rafael faz 7h10, Bispo Edgar meio-dia, 18h30. Nós vamos estar aqui às 15 horas, depois voltaremos às 22h. Vai ter a queda das muralhas, vai ter a bênção para os microempreendedores. Nós vamos estar aqui na fé, abençoando você, que Ele te abençoe muito, mas que você não se apaixone por nenhuma bênção, que você não se apegue a nada, porque quem está salvo não se apega. Está de olho aonde? No céu. Rapaz, ele veio para a igreja, ele assistiu o primeiro culto, domingo de manhã, a primeira reunião, 7h, e foi pregado para entregar a vida ao Senhor Jesus, para se render ao Senhor Jesus. E ele ficou em conflitos e não se entregou. Ele ficou na segunda reunião, 9h30, e ficou em conflitos. E ele ficou no culto da tarde, e ele veio no último culto, 18h, e também não se entregou. E na hora que começaram a preparar tudo para fechar a igreja, foi falado para ele: o senhor precisa de mais alguma coisa? Porque agora nós vamos fechar a igreja. A gente pode te ajudar, fazer uma oração por você, alguma coisa que a gente pode fazer mais? Você pode voltar amanhã? Ele disse: só um minuto. Eu estou aqui desde o primeiro culto, eu estou ouvindo Deus me chamar, eu quero me entregar para Ele, eu me rendo. Ele foi no altar, entregou a vida dele a Jesus e foi embora. Ele trabalhava numa mina de carvão, e ontem eu tomei conhecimento que teve um acidente lá e ele morreu. E o amigo dele disse que ele morreu rindo. O amigo dele tentou salvá-lo, mas não conseguiu. Disse que ele ria. Ele falou: fica tranquilo, eu estou salvo, eu já entreguei tudo a Ele. Quer dizer, aquele domingo era a última oportunidade que ele estava tendo, porque Deus sabe o que vai acontecer. Você sabe? Eu não sei, gente. Eu não sei, honestamente eu não sei. As pessoas vêm na reunião, eu não sei quem está tendo a última chance, quem está tendo mais uma chance, eu não sei. Eu só prego, eu só ensino um pouquinho que eu sei da palavra de Deus. Mas Deus é que sabe, Deus é que sabe.
Mas graças a Deus ele partiu salvo. O amigo dele falou: você está rindo? Você está rindo? Ele falou: sempre que eu sei para onde eu estou indo. Só uma pessoa que entregou tudo a Jesus que tem essa certeza. Só. Certeza que do outro lado vai ter a vida eterna. Primeiro conselho que eu quero te dar: guarde isso dentro de você. Não brinque com a sua vida. Você só tem uma vida. Você não tem vida de videogame. Você só tem uma vida. Você não vai reencarnar. Você só tem uma vida. E eu não tiro isso da minha cabeça, não. Eu tiro isso da palavra de Deus. Hebreus 9:27. Ao homem foi dado o direito de viver uma vez só. Depois disso, o juízo. Não brinque com a sua vida, porque você só tem uma. Não sei quantos anos você tem. Não sei quantos anos você já viveu. Não sei quanto tempo você vai viver. Não sei. Eu sei de uma coisa: você tem uma vida como eu. Não brinque com a sua vida, porque você pode terminar ela aqui nesse mundo para viver eternamente com Deus, ou eternamente com os demônios no inferno. A vida é sua. Você pode já ter feito muito por muitas pessoas, ótimo, mas faça por você, pela sua alma. Se arrependa dos seus pecados e se entregue a Jesus. Amém? Qual é o primeiro conselho? Não brinque com a sua vida. Leve a sua vida com Deus a sério. Não brinque. Segundo conselho: não brinque com a palavra de Deus. Por quê, bispo? Porque ela não volta vazia. Ela vai se cumprir, ou te salvando ou te condenando. Você crendo ou não, ela vai se cumprir. Não brinque com a palavra de Deus. Não brinque de maneira nenhuma. Eu prego para vocês e eu temo o que eu prego para vocês, porque eu sei que quando eu estou pregando para vocês, eu estou pregando para mim também. Não brinque com a palavra de Deus, porque ela é séria. Ela vai se cumprir. Na vida de muitos, negativamente. Na vida de poucos, positivamente. Porque obedeceu a Deus. Deus só quer que você tema ela, respeite ela, obedeça a ela. Depois que eu comecei a obedecer essa palavra, minha vida mudou. Terceiro conselho que eu vou te dar: não brinque com Deus. Quando você lê Gálatas 6, versículo 7, você vai ver que nós não podemos errar. Não podemos brincar com Deus, nem zombar de Deus. Bispo, quando é que eu brinco com Deus? Você brinca com Deus quando você perde o temor. Você está brincando com Deus quando você faz o que é errado, sabendo que é errado. Você está brincando com Deus quando você vai a lugares que você sabe que não é para você ir. Quando você se mistura com quem você sabe que não é para se misturar. Quando você navega em página que você sabe que não é para navegar. Então Deus fala uma coisa, obedeça, porque é para o seu bem. Não brinque com Deus, porque todos que brincaram com Deus se deram mal. Todos que brincaram com Deus se arrebentaram. Eu não vi uma pessoa que brincou com Deus, tanto no passado quanto no presente, e sempre vai ser assim, que se deu bem. Deus é santo. Deus tem que ser temido. Não se brinca com Deus. Amém? Não brinque com Deus, por favor. Leve
as coisas de Deus a sério. É a melhor coisa que você faz por você. Nós vamos participar da Santa Ceia. Você vai olhar para a Santa Ceia e vai pensar: céu ou inferno? Salvação ou perdição? Se eu quero salvação, eu vou pegar a Santa Ceia para que o sangue de Jesus me lave. Se eu não quero salvação, eu vou desprezar e vou trocar pelo pecado, pelo erro. Péssima escolha. Você pode trocar Jesus por qualquer coisa, mas você vai perder. Não se troca Ele por absolutamente nada. Olha bem para mim agora. A pior coisa que pode acontecer com você é você sair desse culto a mesma pessoa que você entrou. Só depende de você para Deus te transformar, te salvar. Eu não sei se a palavra dele já te lavou, se o sangue dele já te limpou. Eu não sei como você está espiritualmente. Mas antes de nós chamarmos as pessoas para se entregarem aqui na frente, eu queria que você pensasse um pouco no céu, no que Deus tem para você. Na sua casa entra qualquer um. Um amigo seu entra, não entra? Entra. Você não leva seus amigos na sua casa? Pessoa de confiança, você deixa entrar. Não vai entrar no céu quem não é amigo de Deus. Não vai. Você já é amigo dele. Ele quer ser seu amigo. Ele não quer que você tenha um relacionamento com ele só de pedir. Ele quer comunhão. A casa dele é casa de oração. Ele sempre quis comunhão com o ser humano. Ele sempre desejou estar com o ser humano, salvar o ser humano. Agora o ser humano resiste tanto a ele. Não sei porquê. Eu fico pensando por que as pessoas não entendem, né? O plano da salvação. Mesmo vendo tudo que nós estamos vendo. É difícil de entender. Essa semana passada e essa agora, muitas pessoas mandaram as perguntas: bispo, eu estou ouvindo falar de paz, a Bíblia fala que depois de falar de paz vem repentina destruição. Quer dizer, começando a despertar, né? Muita gente perguntando: bispo, o Papa ganhou um cavalo branco, o senhor viu? Nós temos visto tantas coisas, né? Vira e mexe, a gente perguntando: bispo, quem é o anticristo? Eu não sei, mas sei quem é Jesus. Cristo eu sei quem é. É o que quer salvar você hoje. É o que quer te levar para o céu. Que você consiga ir firme com Jesus até o fim. Se você quer ser salvo, tem um preço. E um preço é se entregar. Ter amizade com Deus tem um preço. De renunciar ao que tiver que renunciar. Agora, você vai ter oportunidade de resolver sua vida. Mateus 1,18. Levante sua Bíblia. Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós precisamos agora te ouvir. Essas pessoas vieram não para me ouvir, mas para ouvir o Senhor. A boca vai ser minha, mas a palavra, a direção vai ser do Senhor. Fala, meu Pai, e nos abençoe através dessa palavra. O Senhor sabe o que cada uma dessas pessoas precisam ouvir. E eu peço, meu Pai, que elas saiam daqui com essa direção. De fato, dizendo: Deus falou comigo. Em nome de Jesus, que elas entendam a Tua palavra, para a Tua glória, e quem crê diga amém. Eu nunca falei aqui sobre esse José que eu vou falar hoje. Eu já falei para vocês a história do José que os irmãos traíram,
do José que foi vendido como escravo e foi para o Egito e se tornou governador. Já preguei algumas vezes, mas hoje eu quero falar de um outro José, o José que casou com Maria, o José que, quando noivo, passou uma situação muito difícil, e eu quero tirar lições dessa história com vocês. Ele não foi um mero coadjuvante, não, ele fez a diferença. Se prega pouco sobre ele, mas ele nos deixa muitas lições, e eu queria tirar algumas com vocês. Vamos lá, Mateus 1, versículo 18, diz assim, coloca na tela, por favor. Mateus 1, 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido de quem? Do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo e a não queria infamar, intentou deixá-la como? Secretamente. Olha para mim aqui, por favor. Olha a primeira lição que nós aprendemos com José. Ele tomou conhecimento que ela estava grávida, não teve nenhum contato sexual com ela, tinha razões para poder falar dela, mas tinha caráter e não queria desonrá-la, manchar a reputação dela, e ele preferiu não falar besteira. Eu sei que tem pessoas que elas não medem as consequências do que elas falam, mas quando você fala de alguém, diz muito a seu respeito. Quando você vê pessoas falando dos outros para você, um dia elas podem falar de você para os outros. O que você fala dos outros pelas costas diz muito sobre você. Tem muitas pessoas que prejudicaram a reputação de outras pessoas, e até a verdade vinha à tona, demorou e trouxe aí muitas consequências ruins. Tenha cuidado quando você falar de alguém. Você quer falar, fale pela frente. Tenha cuidado, porque as palavras que nós falamos não voltam mais. Ele teve o maior cuidado com Maria, estava até com razão. E tem gente que fala sem razão, mas ele era justo, ele tinha caráter, e ele queria agir secretamente. Ele não estava entendendo o plano de Deus ainda. E a Bíblia diz assim no versículo 20: e pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu quem? Um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está, olha só, gerado é de quem? É do Espírito Santo. Olha para mim, por favor. Era impossível, humanamente falando, Maria engravidar sem ter um relacionamento com um homem. Mas Deus é Deus do impossível. Você não pode perder a sua fé quando você se depara com um momento difícil. Então a sua fé serve para quê? Se não é para nos momentos difíceis você estar firme, a sua fé serve para quê? Eu não posso largar a fé quando eu me deparo com uma situação considerada impossível, considerada feia, considerada difícil. Era impossível para os homens, mas Deus tornou possível ela engravidar sem ter contato com nenhum homem. Foi obra de quem? Foi obra do Espírito Santo. Deus tem poder. Deus tem poder para fazer coisas que ninguém acredita. Deus age aonde Ele quiser, a hora que Ele quiser, da maneira que Ele quiser. Ele é soberano.
Você sabe por que muitas pessoas elas ficam desanimadas, desmotivadas, mal? Porque elas criam muito uma expectativa em pessoas e em maneiras que Deus vai agir. E quando não vem por onde elas estão esperando, elas murcham, elas desanimam. Só que Deus, Ele trabalha de várias maneiras, da maneira que Ele quiser. Deus pode fazer coisas na sua vida diferentes do que fez na vida de outras pessoas. Ele pode usar pessoas improváveis. Ele pode usar pessoas que um dia te decepcionaram, e essas mesmas pessoas que já te decepcionaram podem te abençoar. Ele pode fazer vir de pessoas que você nunca imaginou que dessas pessoas viriam coisas boas para você. Deus pode trazer de lugares que você nunca pensou que vinham vitórias, e vem. Quando você é uma pessoa que crê nos planos de Deus, quando você é uma pessoa que tem fé nele, na palavra dele, você sabe que ele vai cumprir de um jeito ou de outro. Se não vier de onde você estava esperando, vem de onde você não estava esperando, mas vem, porque Deus é fiel. Amém? Quando José teve esse entendimento que era obra do Espírito Santo, quando ele entendeu que era plano de Deus, então ele aceitou. Ele já estava abrindo mão de Maria. Cuidado para você não abrir mão de coisas que Deus não mandou você abrir mão. Cuidado para você não sair de lugares que Deus não mandou você sair. Às vezes Deus te coloca em lugares pesados, mas para você ser luz naquele lugar. Às vezes Deus te coloca com pessoas complicadas, para que você abençoe essas pessoas. Tem gente abrindo mão de sonhos, de projetos, de ideias, porque encontrou dificuldades. Você não pode ser essa pessoa que na primeira dificuldade, ou na segunda dificuldade, ou diante de dificuldades, você venha desistir. Isso tem que alimentar a sua fé. Isso tem que dar força para você. Quando você encontrar dificuldades, isso tem que dar forças para você seguir em frente. É porque você está no caminho certo. Amém? O Espírito Santo convenceu, José. Diz assim, versículo 21: e dará à luz um filho, e chamarás seu nome como? Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Olha para mim, por favor. Era muito grande o que Deus ia fazer. Você crê que Deus tem coisas grandes para você? Porque se você crê que Deus tem coisas grandes para a sua vida, então você também sabe que você vai enfrentar lutas grandes. A situação de José não foi fácil, mas naquele sonho que ele teve, Deus, através de um anjo, falou com ele que quem iria nascer era o Salvador, e o nome era Jesus. Aprenda a dar nomes ao que você quer. Aprenda a determinar antes de acontecer. Lembra da mulher hemorrágica? Ela disse: quando eu tocar na orla das vestes do Senhor Jesus, eu vou ser curada. E foi. Muitas pessoas chegaram aqui na igreja dizendo o seguinte: quando eu entrar no templo, Deus vai falar comigo. Quando eu entrar, Deus vai me dar uma direção. Quando eu clamar, Deus vai me responder. Eu ainda vou dar testemunhos no altar. Tem gente que quando vê as pessoas dando testemunhos, ela sabe que vai chegar a hora dela. Ela já colocou isso dentro dela. Eu já atendi pessoas que falaram assim: bicho, eu comprei até minha roupa para o meu testemunho. Eu separei minha roupa, falei: vou dar com aquela roupa o meu testemunho. Aprenda a determinar. Aprenda a dar nome às coisas que você deseja antes delas chegarem. E diz que o nome é seu Senhor Jesus. Aí diz assim, versículo 22: e tudo isto aconteceu, lê alto agora, para que se cumprisse o que foi dito da parte de quem? Pelo profeta, dizendo: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Olha para mim, por favor. Tudo aconteceu para que se cumprisse a palavra de Deus, a promessa de Deus.
A sua fé não pode estar apoiada numa religião, em um homem, em uma igreja, em uma instituição. A sua fé tem que estar apoiada no que está escrito na palavra de Deus. E quando você for orar, aprenda a orar citando a palavra de Deus. Por exemplo, se eu estou angustiado e eu vou orar, eu falo: Deus, o Senhor disse: invoca-me no dia da tua angústia, eu te livrarei. Eu estou angustiado, me livra. Eu estou usando a palavra de Deus. O que Deus prometeu, eu estou pedindo para que se cumpra na minha vida. Eu não estou dizendo: Deus, eu estou mal, me ajude. Não, eu não estou apresentando só minha necessidade, eu estou apresentando o que Ele prometeu. É verdade o que o Senhor prometeu? Então cumpra na minha vida. Então quando eu oro, eu cito a palavra de Deus, para que Ele cumpra o que prometeu. Eu não quero nada mais, nada menos do que o que Deus prometeu. Quando uma pessoa me procura enferma, doente, eu pego o azeite, unjo ela e faço oração da fé. E eu falo para Deus: o Senhor disse que se houver alguém doente no meio de vós, chame o presbítero da igreja, o pastor da igreja, esse unja com óleo e faça a oração da fé. E a oração da fé curará o enfermo. O Senhor falou, eu estou aqui orando em nome de Jesus, cure essa pessoa. Eu já vi Deus fazer coisas maravilhosas. Por quê? Porque eu estou colocando a minha fé no que está prometido na palavra de Deus. Quando você for orar, então ore em cima das promessas de Deus. Amém? Agora vamos entrar no assunto principal de hoje. Diz assim, versículo 24: e José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu o quê? A sua mulher. Agora lê o 25 em voz alta. E não a conheceu até que deu o quê? À luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Olha para mim, por favor. José, ele teve que esperar. Qualquer noivo, ele não vê a hora de ter a sua noiva. O mais importante para o noivo é o bolo. O mais importante para o noivo é a roupa dele? É a roupa da noiva? O que ele quer é a noiva. Mas ele teve que esperar. E eu sei que nós não gostamos de esperar. Mas quando nós esperamos em Deus, isso nos abençoa. Jesus teve que esperar. Deus não pegou a barriga de Maria e um dia e bum, nasceu Jesus. Foi assim? Não. Ô bispo, não dá para nascer em 3 meses não? Dá para nascer em 5 meses não? Não, Jesus teve que esperar. Abraão, nosso pai na fé, teve que esperar. Os heróis da fé tiveram que esperar. Por que você não tem que esperar? Por que você não aprende a esperar em Deus? Não é esperar murmurando, desanimando, desacreditando, se entregando aos problemas. É esperar confiantemente. É esperar sabendo que Deus nunca falhou e nunca vai falhar. Deus nunca perdeu uma guerra. Você acha que Ele vai perder sua guerra? Deus nunca perdeu uma batalha. Se Ele está na sua batalha, você acha que vai terminar mal? Olha o fim de quem esperou em Deus. Olha o fim de Jó. Se não foi sendo honrado duplamente. Olha o fim dos heróis da fé que confiaram em Deus até o fim. Olha o que Deus fez. E morreram salvos. Aprenda a esperar. Cuidado com a sua impaciência, porque a sua impaciência faz mal para você e faz mal para pessoas que você acaba ferindo, machucando. Tem gente aqui, sabe o que ela precisa para Deus abençoar ela? Pedir perdão a quem ela tem machucado, pedir perdão a quem ela tem descontado. E coitado ou coitada não tem nada a ver com o problema, mas a pessoa anda tão impaciente que ela briga com todo mundo. A sua impaciência traz consequências
que não são boas para você. O mal gosta de nos ver paciente. Deus gosta de nos ver esperando nele. Amém? Quando eu sei que tem alguém me esperando, eu não gosto de fazer ninguém esperar. Por quê? Porque eu não gosto que ninguém roube o meu tempo. Eu não gosto de roubar o tempo de ninguém. Se você marca alguma coisa com alguém e chove, tem um imprevisto e acontece alguma coisa, você se sente mal quando você tem caráter. Meu Deus, a pessoa está me esperando, meu Deus, não comeu até agora, meu Deus, já está lá até agora. Não é assim que você fica? Por quê? Porque te incomoda. Você acha que Deus não sabe quem está esperando nele? Ultimamente você tem murmurado, reclamado muito, vivido impaciente? Ou você tem confiado em Deus? Porque a confiança nos abençoa, esperar nos abençoa, a paciência nos abençoa. Bispo, mas a situação está falando forte, mas o mal está falando forte. Você tem que ouvir Deus. Manda o diabo calar a boca, manda a situação calar a boca. A situação pode ser feia, a situação pode ser crítica, a situação pode estar pior possível. Se você ouvir Deus, você tem forças para esperar. Você sabe por que tem pessoas aqui de pé, dormindo, se alimentando bem, enfrentando graves problemas, mas na fé? Sabe por quê? Porque Deus está sustentando, porque Deus está dando forças, porque Deus está ajudando, está mantendo ela de pé, porque Deus sabe que ela está dependendo dele. É difícil esperar, é difícil, não é fácil não, mas termina bem. É difícil esperar, porque nós queremos tudo para ontem. É difícil. José queria Maria, mas teve que esperar. Por um tempo ele não teve condições de tê-la. De repente você está vivendo um tempo que você não está tendo condições de ter o que você quer, mas é um tempo. De repente você não está tendo a condição que você queria ter, mas você vai ter. Foi um tempo, foi um período, mas o Senhor Jesus nasceu. Não fique preocupado não, porque se você está esperando em Deus, vai nascer sua vitória. Se você está esperando em Deus, vai nascer maior do que o que você está imaginando. Olha quem nasceu foi o Senhor Jesus. Quem nasceu foi quem dividiu o mundo antes e depois de Cristo. Quem nasceu foi nosso Salvador. Eu não sei o que está para nascer na sua vida, eu não sei o que Deus está gerando para você. Eu sei de uma coisa: Ele chamou você aqui hoje para você entregar a Ele a sua ansiedade, para você entregar a Ele a sua impaciência, para você entregar a Ele o que está pesando, te fazendo mal, porque vai nascer o que você quer. Amém? Pode não nascer hoje, pode não nascer amanhã, mas uma hora nasce, porque você está esperando em Deus, e quem espera em Deus é abençoado, cedo ou tarde. Fique em pé, diga: vai nascer minha vitória. Fala com fé: vai nascer minha vitória. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens. Abra sua Bíblia no livro de Mateus 27, versículo 33. Mateus 27, versículo 33, por favor. Mateus 27, 33. Levante a sua Bíblia, você que achou. Em o nome do Senhor Jesus, mais uma vez nós pedimos que o Senhor fale conosco. Mais uma vez estamos aqui precisando te ouvir. Usa a minha boca, meu Pai, e que através dessa palavra o teu povo seja abençoado. Essas pessoas recebam, meu Deus, os ensinamentos, as direções que elas precisam. Nós buscamos na tua palavra a direção para a nossa vida. Nos faça entendê-la
para que possamos, meu Deus, praticá-la. Em nome de Jesus, e quem crê, diga amém. Hoje nós vamos aprender com o Senhor Jesus. Eu sempre uso um personagem nas pregações. Nós já aprendemos com Abraão, pai na fé, nós já aprendemos com José, nós já aprendemos com Jacó, nós já aprendemos com Isaac, e ninguém ensinou tanto como o Senhor Jesus. Ninguém deixou tantas lições como o Senhor Jesus. E eu queria tirar algumas lições. Não dá para eu falar em uma reunião, nem se fosse uma vigília a noite inteira daria para eu falar tudo que Jesus ensinou, mas eu quero tirar algumas lições desse texto hoje. Diz assim: e chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando, não quis o quê? Não quis beber. Olha para mim, por favor, deixa a Bíblia aberta. Primeira coisa que eu aprendo aqui: quando o Senhor Jesus viu que era vinagre com fel, ele rejeitou. Por quê? Porque aquilo ia aliviar, anestesiar ele. E ele tinha a consciência que ele iria vencer com dores. Não se engane achando que você vai vencer na vida fácil. Cuidado com as facilidades. Você vê muitas pessoas caindo em golpes, muitas pessoas perdendo rios de dinheiro com jogos, porque elas querem crescer rápido. Elas acreditam que tem uma fórmula de crescer da noite para o dia, e não tem. De uma forma segura, não tem. Deus não trabalha para você subir como um foguete de uma hora para outra. Não é assim que Deus trabalha. É de fé em fé, é lutando, é perseverando, é confiando que Deus vai te ajudando a subir degrau por degrau. Quando o Senhor Jesus foi levado para o pináculo do templo, quando o Senhor Jesus foi levado rápido para o monte alto, quem levou ele foi quem? O diabo. O diabo. O diabo é que oferece essas propostas rápidas. Vigie, cuidado. É difícil, mas com Deus você chega lá. Cuidado com esses alívios de uma agiota que oferece um dinheiro na hora que você mais está precisando, o empréstimo, vender algo barato que você comprou caro. Cuidado com esses alívios, cuidado. Jesus rejeitou. Cuidado com facilidades. Eu desconfio. Quando eu vejo uma coisa muito fácil, eu desconfio que tem Deus nisso. Eu sei que Deus tem poder para tudo, mas Ele não faz as coisas caírem do céu. Ele quer que venhamos dar valor a tudo que conquistamos com Ele. É com luta, com oração, com fé, com insistência. E Deus vai abrindo portas e você vai entrando. Amém? Aí ele diz assim, versículo 35: e havendo crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartir entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados o guardavam ali, e por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o rei dos judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, uma à direita e outro que à esquerda. Olha para mim, por favor. É muito difícil quando, por causa de uma situação crítica que você está vivendo, começam a te comparar com pessoas
que são bem diferentes de você. De repente a situação está tão crítica que estão chamando você de caloteiro, de mau caráter. É difícil. Jesus foi colocado no meio de dois malfeitores. Ele ficou bem no meio. Mas eu aprendo tanto com ele. Primeiro, ele desceu da glória dele. Ele desceu do céu. É difícil descer? É. Ninguém quer descer o seu patamar. Ninguém quer descer o seu nível de vida. Mas se você é uma pessoa de Deus, de fé, ainda que por um momento você tenha descido, você não entra em desespero. Você não pensa em suicídio. Você não se entrega. Porque o Jesus que desceu, depois subiu, tá? Você pode estar descendo, mas daqui a pouco Deus vai te ajudar, você vai começar a subir de novo. Eu não entendo como tem pessoas que quando perdem tudo, tiram a própria vida. Uma vez a mulher estava dizendo: eu não aguento mais porque eu perdi tudo, eu não tenho mais nada, eu vou me matar. E a pessoa perguntou: você preferia ter tudo e estar morta? Dê valor à vida que você tem. Você tem uma vida, ela é mais importante do que qualquer coisa que você já teve, que você perdeu. E com ela você pode conquistar coisas melhores. É fácil? Não é fácil. Descer é difícil. E é muito mais difícil para quem é apegado às coisas. Apegado. Tem gente que é apegada às coisas. E quando você se apega às coisas materiais, você se torna fraco espiritualmente. Quando você é uma pessoa apegada às coisas materiais, então o mal, ele mexe nas coisas materiais para mexer com você. Não é fácil perder. Mas quando você é de fé, você não se perde com as suas perdas. Você não é apegado ao que você tem. Você gosta do que você tem. Você dá valor ao que você tem. Mas você é apegado a Deus. E se por um momento precisar descer, você desce. Mas daqui a pouco você sabe que Deus te levanta de novo. Amém? Você não dá mais valor às coisas do que à sua própria vida. Tem gente que o carro dela é o Deus dela. O dinheiro dela é o Deus dela. Isso mostra que você ainda não entendeu nada sobre Jesus. Porque o dia que você entender, você não vai ser apegado a nada desse mundo. Você pode ter tudo, mas você vai ser apegado a Ele. Amém? Mais tem Ele para te dar do que o mal para tirar. O que perdeu, o que se foi, graças a Deus, você vai lutar para ter melhor do que você já teve. Agora, entenda isso. Vamos passar para a parte principal aqui agora. Parei no versículo 39, não é isso? E os que passavam blasfemavam dele, maneando as cabeças e dizendo: tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, faça o quê? Desce da cruz. E da mesma maneira também os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se? Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora 6ª houve trevas sobre toda a terra até a hora 9ª. Olha para mim, por favor. Aprenda que às vezes faz parte da prova que Deus permite nós passarmos sem nós querermos, porque o Senhor Jesus não queria estar passando pelo que Ele passou. Tem coisas que nós não queremos passar, mas Deus permite que venhamos passar. E essas coisas que Ele permite nós passarmos não é para o nosso mal. Entenda, e uma das provas é aguentar certas palavras, certas afrontas, certas humilhações.
sem perder a sua essência. Ele não fez mal para ninguém. E é difícil quando você faz o bem e você recebe o mal. Mas se você é uma pessoa de Deus, você não muda por causa dos outros. Esse negócio de falar, agora eu vou ser ruim, agora eu vou ser uma pessoa má, agora você vai ver como é que eu vou tratar fulano, beltrano. Você não consegue ser com certas pessoas como elas são com você: falsas, mentirosas, duas caras. Você não consegue, não adianta. Nem você querendo você consegue, porque você é diferente. Quando você entende que você tem que seguir os exemplos do Senhor Jesus, você não vê ele se tornando uma pessoa má. Você vê ele fazendo bem e sendo traído. Você vê ele fazendo bem e sendo rejeitado. Você vê ele fazendo bem e continuou fazendo bem até o fim. Então não fica esse negócio, eu vou mudar porque a partir de agora eu vou ser assim, eu vou ser assado. O que você é diz a respeito de você. Como as pessoas reagem com ingratidão, com falsidade, querendo te prejudicar, diz a respeito delas. Quando você fizer alguma coisa por alguém, faça sem esperar nada. Faça pelo que você é, pelo que você tem prazer de fazer, de ajudar, de abençoar. Porque Jesus mesmo gemendo na cruz, ele estava salvando, ele estava abençoando. Quem é você nos momentos difíceis? Porque tem gente que mesmo passando sufoco, ela está dando palavras para os outros, ela está animando os outros, ela está ajudando os outros, ela está abençoando outras pessoas, aguentando as lutas que ela enfrenta. Você entendeu como é que o diabo trabalha? Ele trabalha para que nos momentos difíceis você pense que Deus não está mais no controle, que você está perdendo, o diabo está ganhando, que não adianta o que você está fazendo. Aí vem pessoas zombando, como zombaram do Senhor Jesus: desce da cruz, você não salvou os outros, agora salva você. Você não está nessa igreja, vai lá pedir para o bispo pagar suas contas, vai lá, não é lá que você dá seu dinheiro, não é lá que você vai todo dia, vai lá fanático, vai lá. Não é assim que você ouve? Sai dessa igreja, sua vida não vai mudar. O mal sabe trabalhar, mas naquele momento de dor, de dificuldade, Jesus deixou exemplo para nós, que vale a pena ser fiel até o fim, porque no final Deus honra, no final Deus abençoa, no final Deus mostra que é com você. É difícil, é cruel, você está ferido, mas está lutando, você está passando pelo inferno, mas você está indo em frente, porque você crê que Deus é contigo. Ele tinha certeza que ia valer a pena, e o Deus Pai sabia que ele não ia parar no meio do caminho. Deus te escolheu. Ele sabe que você não vai parar por causa dessa luta. Ele sabe que você não vai parar por causa dessa guerra. Você não vai parar por causa das pessoas que estão se levantando contra você. Tem tudo contra, mas Deus é com você. Está dando para você entender? Olha esse versículo, olha só, olha que forte, o 46, para nós terminarmos. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebeu em vinagre e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros porém diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. Agora lê alto: eis que o quê? O véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande o quê? E disseram o quê? Verdadeiramente este era o quê? Está vendo? Você está vendo? Olha o que você acabou de ler. Olha o que você acabou de ler.
Ele gemeu. Os discípulos fugiram, ficou só. É difícil ficar só, hein? Tem gente enfrentando uma barra sozinho, iliso, sem dinheiro, e sem querer falar para certas pessoas que se preocupam com você, porque você não quer preocupar outras pessoas e está segurando tudo sozinho. Deus sabe das suas noites mal dormidas, Deus sabe das suas guerras, dos seus segredos, que você desabafa só com Ele, que só Ele sabe. Ele sabe de tudo a seu respeito, e Ele vai te ajudar. Quando Jesus morreu, rendeu o Espírito dele, o véu se rasgou, e nós passamos a ter acesso a Deus. Ele tem poder para fazer você ter acesso aonde você não está tendo mais acesso. Ele tem poder para abrir e você voltar a lugares que você parou de ir, parou de frequentar por não ter condições. Esse mesmo Deus que ressuscitou os mortos tem poder para ressuscitar suas vendas, seu movimento, seus negócios. Esse mesmo Deus que abriu as covas tem poder para abrir os seus caminhos, para abrir portas para você. Mas no final reconheceram: este verdadeiramente é filho de Deus. Se você é uma pessoa de Deus, no final as pessoas vão dizer: não, fulano é de Deus. Passou o inferno, mas venceu. Passou a maior luta, mas prevaleceu. Você sabe por que Deus cobra perseverança? Porque Ele é perseverante. Você sabe por que Ele cobra fidelidade? Porque Ele é fiel. Jesus é o maior exemplo em tudo, porque Ele viveu aqui. Ele viveu. Ele é exemplo de líder, não teve líder como ele. Trabalhou com pessoas que não tinham condições e tirou o melhor delas, porque quem é líder tira o melhor das pessoas, não o pior. Todos queriam estar perto dele, porque ele fazia diferença. Nos momentos difíceis, ele seguia em frente, com decepções, com Judas, com dificuldades, ele continuava, porque ele tinha certeza que Deus era com ele, ele tinha certeza que ia valer a pena tudo que ele estava vivendo, enfrentando. Eu quero que você enfrente suas lutas, suas guerras, suas tribulações, tendo certeza que Deus é com você. Não é achando que Deus não é com você pelo que você está enfrentando, pelo que você está passando. Ele é com você. E se Ele quer que você passe por certas situações, graças a Deus, Ele vai te dar condições de vencer. Amém? Eu quero que você fique em pé e diga: vai valer a pena. Fala alto: vai valer a pena eu continuar lutando. Amém? No final, olha para mim, veio a recompensa. Porque Deus sabe honrar ou não sabe. Escute isso, ó. No final veio a recompensa. Hoje Ele tem um nome acima de todos os nomes. Todo poder e toda autoridade foi dado ao nome de Jesus. Não existe um nome que se compare com o dele. Eu já vi doença sair no nome dele, demônios serem expulsos no nome dele, vitórias chegarem no nome dele. E tudo que nós pedimos no nome dele, crendo, nós alcançamos. E se você crê, muitas coisas que hoje você vem pedindo a Deus, você ainda vai viver isso, porque isso vai chegar na sua vida. Deus sabe honrar, Deus sabe, mas por um momento o diabo trabalha para a pessoa achar que os filhos dele estão melhores do que os filhos de Deus. Então ele passou com o filho dele no colo, como quem diz: ó, o meu, olha o seu. Mas era por um momento. Por um momento. E a nossa vida, na nossa caminhada, tem vários momentos. Tem momentos que são difíceis. Tem momentos que você não sabe nem como é que você ainda tem lágrima para chorar. Tem momentos que são cruéis. Tem momentos que são duros. São decepções em cima de decepções. E ele se decepcionou com Judas, ele se decepcionou com Pedro. E você se decepciona com pessoas próximas. E você se decepciona com pessoas que você ajudou. Não importa, continue. No final vai dar tudo certo. No final vão saber que Deus é com você, que você é filho dele. Amém? Esse Deus é o seu Deus. Ele não falha. E ele fez maravilhas incontáveis. Ele vai fazer na sua vida também.